Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. Estamos aqui para mais um episódio do Caverna Podcast, aquele podcast voltado para a área do direito. Meu nome é Ivan Luiz, o aluno e estudante de bacharel em Direito na Unifamec. Bom, eu sou Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também sou estudante de Direito na Unifamec. E hoje aqui vamos discutir sobre o tema Fomento à Economia Verde e IPTU Verde, com foco no desenvolvimento sustentável. Agora está na hora de apresentarmos nosso ilustríssimo e queridíssimo e magnânimo Misericórdia! convidado. Falta adjetivo, né? Glyferson Kleber. Me ajude. Fiquei até nervoso. Diante dessa Rapaz, presença. Diante dessa presença aqui. Próximo Muito presidente. obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. E tô aqui para tirar essas dúvidas sobre economia verde, economia sustentável. Qual vai ser a bola da vez, né? Vamos falar um pouco só do currículo de Glyferson. Rapaz, é um currículo grande, velho. Então deixa eu me apresentar, se você me permite. Vai cobrar não, né? Não. Hoje eu faço questão. Hoje... Pelo apresente. convite de vocês, eu agradeço, reconheço o trabalho que a gente já vem fazendo aqui em Camaçari, né? Sou corretor de imóveis, sou empresário do ramo imobiliário, temos um imobiliário aqui na cidade. Já atuamos há 20 anos aqui, regularização, documentação. Temos Haja expertise, haja casa, terreno, Haja casa. loteamento, documentação e regularização. E hoje eu acho que o tema que vocês propuseram, acho que é um tema que a gente consegue abordar e trazer à luz para o debate bem interessante. É um tema que é muito atual, né, velho? Você pega, cada dia mais a sustentabilidade tá entrando em consenso. Você vê a situação que está ocorrendo no Rio Grande do Sul agora. Cobrando da gente, o meio ambiente tá cobrando. O meio ambiente uma hora volta. E a economia verde, ela tenta associar tanto a área do desenvolvimento com a área da sustentabilidade. É um desenvolvimento que precisa chegar, tanto para a gente poder crescer em harmonia com a natureza, como também não prejudicar a parte econômica do cidadão. O que você acha, Marcos? Nessa situação é até bom a gente trazer aqui o conceito de economia verde, que seriam as políticas adotadas para evitar danos ao meio ambiente. E queria até perguntar ao nosso digníssimo aqui, Glyferson, o que o doutor acha disso? Doutor não, sou especialista. Especialista eu reconheço, mas é como vocês falaram, é muito importante hoje, é muito interessante as políticas públicas hoje, aqui a sociedade como um todo, né? O meio político, a sociedade, o pessoal acordou para a necessidade de olhar com atenção para a realidade. Camaçari aqui, falando nesse ambiente que a gente está inserido, há alguns anos atrás, não muito distante, essa questão do polo petroquímico e da chegada de empresas era uma coisa muito desregrada. Então, assim, qualquer empresa podia se instalar de qualquer forma, a qualquer custo, desde que fosse uma empresa gerando, entre aspas, receita, né? E nos últimos anos não, hoje a política pública predominante no Brasil, é consenso geral, aqui na cidade também, exige-se um pouco de cuidado com o social, com o socioambiental, não só com a questão de ambiental, mas com a questão social, onde está inserido, como está inserido, que atividade exerce, como é que ela impacta a nossa sociedade como um todo, e eu acho que isso é muito interessante. E é uma coisa que o pessoal não entende, mas é um direito de todos o meio ambiente. O meio ambiente, segundo o artigo 225 da Constituição Federal, é direito de todos e é dever tanto do cidadão quanto do Estado preservá-lo. E a gente tem que entender que quanto mais a natureza está envolvida a nós, melhor a gente fica, melhor a gente pode se sentir. A poluição visual hoje, dependendo de lugares de Camaçari, é gigantesca, chega a até incomodar a vista. Você vê pessoas que estão cada vez mais estressadas por causa do dia a dia. E um ambiente como uma praça, com mais verde, uma região como a reserva de Sapiranga, é algo que é fundamental para todos nós. Inclusive também, sobre a sua resposta aqui, o senhor definiu até as fases de uma das matérias que a gente veio no quarto semestre, que foi o direito ambiental, que a gente viu a primeira fase foi a desregrada, como você citou, do polo, a segunda fase foi a fase fragmentária, que você citou veio os direitos em si, do meio ambiente em si, e a terceira fase foi a holística, que você citou sobre onde teve algumas leis específicas sobre o meio Porque, ambiente. assim, ela meio que saiu de uma região onde as pessoas não se preocupavam para algo onde as pessoas viam, mas analisavam apenas como um bem,
e saiu para onde a gente começou a ver como algo a ser preservado, algo tão vivo e senciente. Exato. Mas é exatamente isso que a gente passou. São exatamente 3 fases. E isso não só local, né? Deixar isso bem claro. De um ponto de vista, como você falou, da Constituição, é um direito de todos. Então, a partir do momento que é um direito de todos, a gente pode incluir nesse todos até as gerações futuras. Sim, então, não adianta só a gente falar que hoje todo mundo tem direito ao meio ambiente, ao social, se a gente não vai deixar nada para gerações futuras. Então, é um direito também preservar isso para gerações futuras. É uma preocupação hoje. E quando a gente entrou nessas fases, inicialmente era uma fase desregrada. O que acontecer, aconteceu. O que der certo, deu. As próximas gerações que se preocupem com as suas necessidades. Depois, quando a gente entrou na fragmentada, nessa etapa começou fragmentada, leis. Eram leis mais específicas. Eu vou criar o meio ambiente, criar uma lei para o meio ambiente, a questão dos animais é uma questão dos animais, a questão social é uma questão social. Então, era uma coisa fragmentada, eram fragmentos de leis. E hoje, quando a gente fala sobre uma questão holística, a gente acaba englobando um todo, né? Sim. É uma visão holística, sim. É uma visão como um todo. Então, hoje, quando a gente fala sobre legislação, sobre meio ambiente, sobre IPTU verde, sobre economia sustentável, é uma ótica de um todo, porque, na verdade, a gente entende que tudo isso é macroambiental. Então, não adianta a gente, bora zelar pelos animais. E o meio ambiente, as árvores, a flora que fica lá do outro lado. Uma coisa vai acabar puxando a outra. Então, hoje, quando a gente fala de legislação ambiental, é uma questão holística, porque é uma questão macro, é uma questão toda unificada. E aqui, inclusive, temos essa visão holística aqui no município, infelizmente. E é bom a gente caracterizar, porque é dever do cidadão saber também disso. E, às vezes, as políticas públicas vêm para poder mostrar ao cidadão os direitos que eles têm, as garantias que o Estado tem que dar e o que ele também deve fazer. Quando você fala do meio ambiente, é um pouco até complicado de defender, porque é um direito difuso. Você não sabe quem é realmente que vai representar. Todo mundo é representante de teoria dele, e aí a gente tem que saber como abordar para poder requisitar o nosso direito. O meio ambiente, até falando um pouco dessa parte de políticas públicas, a gente vê agora o IPTU verde, que é o que a gente vai realmente tratar com mais profundidade, que é uma política que vai beneficiar os proprietários de imóveis que pratiquem práticas sustentáveis. Exato. Se você me permite, eu acho que no debate de hoje, acho que não cabe a gente só fazer defesas, adotar uma tese para si. Exato, a gente tem que ser realista. Você sinta como se a casa fosse sua aqui. Obrigado. Então assim, vou me permitir abordar o tema como um todo, né? Sim. Porque também a gente não adianta ser só político, só tecer elogios se temos uma problemática. Hoje, na verdade, em Camaçari, infelizmente, nós temos o IPTU verde, né? Uma legislação, já temos, eu acho que se a gente puxar aqui, a gente consegue identificar a publicação no Diário Oficial, tanto para pessoa física... 2014, exatamente. Que ela fez. Foi parte de uma política pública, isso é interessante, já é um pouco antigo, né? Já tem alguns anos, já está sendo aplicado no município, tem algumas empresas, mais empresas, na verdade, que adotam do que pessoas físicas, eu vou explicar talvez por quê. E, na verdade, essa questão como um todo é uma prática do município, mas sob a minha ótica podia ser uma coisa mais ampliada. Primeiro aspecto, eu acho que é esse bate-papo que é interessante. Talvez se a gente abordar esse assunto com o cidadão, se a gente parar hoje, casa a casa, contribuinte, a gente perguntar se ele sabe que tem, acho que ele não sabe nem que existe. Até as empresas, são poucas as empresas que sabem efetivamente que existe esse benefício. Então, esse primeiro aspecto, saber. E eu acho que isso até é constitucional, né? Exatamente. A pessoa tem que saber o direito dela. Tem um princípio que foi utilizado, que é o... Da publicidade, né? Da Rio Mais 20 da também. Rio Mais 20. Ele foi um princípio quando teve uma conferência, acho que também foi... No Rio de Janeiro. Mais ou menos nesse período. Em 2012. Onde foi se perguntado, deveriam abordar lá nas comunidades do Rio essas práticas sustentáveis. Só que aí foi colocado, como é que eles vão conseguir utilizar essas práticas sustentáveis se eles não têm o conhecimento para fazer isso? Exatamente. Você tem que começar da base para poder ir cada vez melhorando a prática. Cada vez mais pessoas saberem dessa oportunidade que eles têm. São 20% do valor anual de IPTU que eles em Camaçari. Exato. Pode ser... abatido, né? Um desconto de até 20%. Na verdade, é interessante essa questão do Rio Mais 20. A gente tem que pensar também que foi uma coisa, como a gente falou, né? Que era desregrado nisso. Mas começou assim, em fases. Começou esse debate internacional, a nível internacional. Esse debate foi trazido para nível nacional.
esse debate a nível nacional, Rio Mais 20 foi um dos exemplos aí, começou os debates estaduais, depois os debates municipais, tanto que IPTU verde não é uma realidade totalitária no Brasil, né? Sim. É algumas cidades que adotam, felizmente Camaçari é uma delas. E é engraçado que começou com uma cidade vizinha nossa, Salvador. Salvador. Eu não sabia disso. Salvador iniciou... Foi a primeira cidade do Brasil? Foi a primeira cidade, foi com Salvador. E depois foi se espalhando e graças a Deus tá... Primeira capital do Brasil também, né? Eu queria voltar também E no do melhor time critério. do país, que é o meu Bahia, por nada Eu não. queria Para voltar no Bahia. critério. Queria voltar no critério que o senhor falou sobre a fase holística, que o senhor disse que é adotada aqui em Camaçari, infelizmente. Eu queria saber o porquê. Na verdade, assim, felizmente, né? Holística é como a gente fala, como um todo. Eu falei que ia tecer críticas, o primeiro aspecto é isso, né? Como a gente fala sobre na área de direito, se vocês me permitem, eu acho que os especialistas aqui são vocês, em detrimento da minha pessoa, mas quando a gente fala sobre direito, eu acho que o cidadão, se não me engano, na Constituição está previsto o direito de publicidade. Ou seja, É o os direitos do cidadão têm que ser têm que ser divulgados a ele. Ele tem que ter acesso. 90% eu acho que da cidade não vai saber que tem direito a um desconto baseado no IPTU verde. Só que para mim tem um problema ainda maior. Não adianta a gente botar hoje é muito influencer, né, na cidade. Sim. A gente fala, pedir pros influencers eles fazerem a campanha e todo mundo saber, mas a gente tem um grau de dificuldade muito grande de executar essa política pública. Primeiro Os lugar, valores que são caros também, às vezes, para as pessoas. Muitos ainda têm a tendência a achar, vamos dizer, placas solares hoje em dia, as fotovoltaicas. exato. Elas, por muito tempo, tiveram um valor muito alto de custo. Hoje em dia, tem mais benefícios para você poder aderir, mas muitas pessoas ainda têm aquele receio de você usar. De você, como é que eu vou poder estar utilizando essa prática se eu não tenho como investir atualmente? Se você me permite, eu ainda vou trazer um tópico um pouco ainda para trás antes disso aí. Aqui, eu acho que o principal hoje, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, eu tenho muito cliente que me procura porque ele não sabe como acessar essa informação na prefeitura. Tem que fazer um cadastro no site da prefeitura, e no site da prefeitura você tem um site da prefeitura, você tem o site da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a SEDU, você tem o site da Secretaria da Fazenda, que é a São Cefaz. várias São coisas. várias e você tem que ter um cadastro, você tem que acessar, você tem que conseguir. Finalmente, quando ele consegue essa informação, aí ele entra nesse aspecto. Quanto custa, por exemplo, o contribuinte que paga R$1.000 por mês, por ano de IPTU, para ele ter um desconto de R$100, de R$200, quanto é que ele tem que efetivamente investir no todo ali dos benefícios para ele conseguir isso aí? Então, por exemplo, hoje temos o exemplo, você falou do painel solar. Quanto é para você botar um painel solar funcionando na sua casa? É mais ou menos de R$200. Falta conscientização. Provavelmente é mais de R$200. Então você vai gastar lá R$500, R$1.000, R$2.000 para ter um desconto de R$200. Obviamente que a gente está falando sobre manter a sustentabilidade, sobre preservar o meio ambiente. Aí a gente entra naquela questão, isso não tem preço. Mas efetivamente, se a gente está falando da contrapartida, para a pessoa ter um benefício de R$200 na conta, no IPTU anual, será que compensa ele gastar R$500, R$1.000? E é bom você citar isso, porque a gente vê às vezes muito nesse debate teórico, do campo das ideias, mas as A ideias não vão prática. valer nada se não chegar à efetividade. Exatamente. E o direito tem muito disso, das leis serem efetivas. Dá a impressão que essas leis é na base só da na teoria. demagogia. Vamos criar uma lei, mas que efetivamente não vai servir para nada mais. Ó, a gente tem a lei. E por isso que eu falei. Hoje, eu acho que os principais contribuintes da cidade que tentam aplicar essa questão do IPTU são empresas. Isso porque são empresas que às vezes têm lá um imposto, e não é só exemplo, né, título de exemplo, mas tem empresas que pagam 400 mil, 500 mil, R$1 milhão de IPTU. E realmente, às vezes, para você ter um desconto ali de 100, de 200 mil, realmente, aí de Não vale a repente, pena. vale a pena fazer um investimento. Mas isso é quantos por cento da população? 1%, 2%? E tem empresas que realmente, para você fazer, por exemplo, um reparo, uma instalação na empresa dessa, às vezes, bora lá que o investimento, bora botar uma situação hipotética, que uma empresa dessa pague 1 milhão de IPTU por ano, e que ela esteja pleiteando ali o desconto de 10%, 20%, 200 mil, e que ela tem que fazer esse reparo. Muitas vezes a exigência da prefeitura é que seja acompanhada de um laudo técnico com RT, de um engenheiro, de um laudo, etc e tal. Ora, se o engenheiro está fazendo um laudo de uma empresa que só o IPTU dela é de 1 milhão, quanto é que vai ser um serviço do engenheiro, um RT desse? Às vezes o serviço novamente chega lá, os 100 mil, 150 mil, 200 mil reais. Então, mesmo se não ultrapassar, será que para a empresa vale a pena fazer esse investimento? É muito discutível. Também isso. tem algumas outras áreas, como você já é empreendedor no ramo imobiliário, tem muito desses novos empreendimentos que estão cada vez mais utilizando como publicidade a sustentabilidade. Isso.
Acho que você está atualmente também trabalhando em o Vivia, né? Hoje nós trabalhamos com todos os empreendimentos da cidade, né? Aqui na cidade nós temos pelo menos uns 3 loteamentos, o Vivia, o Parque Joanes, temos o Terras Alphaville de Trabalho, o Leville. O Vivia talvez seja o mais novo deles, assim, em questão de desenvolvimento. Sim. É um deles. E hoje em dia eu vejo que ele tem muita publicidade dele, apresenta essa característica de sustentabilidade. Exato. E a gente pode ver que isso, hoje em dia, também gera valor ao local. Gera valor você ter uma área mais arborizada. Volto a dizer que é muito interessante essa abordagem, como eu falei, vira uma campanha, né? A gente é verde, nós somos verde. Então, realmente, agora, o que a gente tem que pensar também é que, por exemplo, às vezes vale muito mais a pena, que é o caso da empresa já incluir isso no processo de implementação do condomínio, do que ela depois adaptar. Por exemplo, hoje temos lá o polo petroquímico. Quantas empresas fazem parte do polo petroquímico? Vamos chutar aqui 50 empresas, por exemplo. Dessas 50 empresas que já estão instaladas aí 30, 40, 50 anos, quantas dessas empresas, para elas, valem a pena adaptar para um IPTU verde, para uma economia sustentável? Porém, para a empresa que está chegando é fácil. Porque, por exemplo, hoje tem uma regra do município que hoje grandes empreendimentos têm que doar 20% da área para doação ambiental, para doação do município. Que foi o caso da Cipasa, por exemplo. A Cipasa, para se instalar, ela veio com a área, um exemplo, 700 mil metros quadrados de área, né? Para as áreas comuns, para as áreas comerciais, para as áreas residenciais e assim por diante. E dessa área ela tem que doar ali 130, 150, 200 mil metros quadrados para o município, que ela transformou isso numa grande floresta preservada. Bacana. Então, assim, ela já vem com isso. Agora, se fosse o contrário, se ela não viesse com isso, qual seria o custo dela hoje? Para implementar uma economia sustentável, uma área verde. Hoje, por exemplo, uma das etapas é plantar árvores, né? Quanto custa para a empresa destinar uma área de 5, 10, 15, 20 mil metros quadrados e fazer o plantio de árvores ali? E não é qualquer tipo de árvore, entendeu? Então, assim, é muito interessante quando a gente enxerga isso dessa forma, para a gente saber, será que a política pública do município realmente é eficiente? Está sendo eficaz? Então, lembrando dessa área que... Você pode falar, Marcos. Então, na sua visão, seria mais prático ele implementar antes do que após já o estabelecimento ali da empresa? Seria isso? Do ponto de vista hoje, sim. Porque hoje as empresas que chegam, é importante que tenham, geralmente é um TAC, né? Termo de ajustamento de conduta, propondo algumas melhorias para a empresa se instalar na cidade. Mas, por exemplo, se for empresa que já está instalada, como será que a gente pode fazer para ser viável para ela? Porque, por exemplo, quando a gente falou aqui do pequeno consumidor, né, do pequeno contribuinte, o cara que paga lá R$1.000 por ano de IPTU no imóvel, isso é um imóvel bom, né? Só para deixar claro, R$1.000 por ano é um imóvel bom. Mas, por exemplo, o contribuinte vai ter que chegar lá e fazer a instalação de uma torneira com mecanismo inteligente, um painel solar e tal. Será que compensa? Será que essa política pública não tem que ser melhor vista? Ou a gente vai ter que ampliar esse desconto, nem que seja só no primeiro ano? Bora fazer dessa forma, porque talvez para a gente motivar não só ele, o pequeno contribuinte, como uma grande empresa, a média empresa, pequeno porte, a adotar essa prática. Falando nisso, a gente tem falado muito das placas fotovoltaicas, mas não são só as placas fotovoltaicas que eles podem utilizar. Exato. Pode ser utilizado também sistemas de tratamento de água de chuva, hortas e até locais que você expanda a área verde do que maior do que é indicada pela prefeitura. Exato. São coisas que a gente também tem que ver. E como eu também perguntei sobre os empreendimentos, porque eu quero ver na sua vista como isso tem influenciado também no seu trabalho para informar mais vezes sobre as condições de implementação desses benefícios, implementação de áreas verdes nos empreendimentos. Infelizmente eu sou um profissional SAMU, né? Eu só venho para consertar o problema. O cliente nunca me procura antes para fazer um cardio, para fazer alimentação saudável. Ele só me procura quando fala, meu IPTU tá muito caro e eu acho que com o IPTU verde é que eu consigo um descontozinho. Como é que a gente... Qual é a contrapartida mais barata que eu consigo para ter um retorno melhor? Entendeu? Infelizmente é assim. Então hoje os clientes que me procuram hoje vêm dessa mentalidade. Aí o que acontece? Infelizmente ele vem mais... Falta a conscientização. E ele vem mais procurando o desconto financeiro do que a contrapartida ambiental. Isso é um problema. Hoje quando chega o empreendimento, olha que curioso, quando chega o empreendimento aqui, pra gente falar um número redondo, empreendimento de 100 mil metros quadrados hoje, efetivamente ele só vai conseguir lucrar aproximadamente 50% dessa área. Sobre 50 mil metros quadrados. Porque, por exemplo, ele tem que doar 20% para o município, aí de 100 já ficou 80, e aí ele tem que destinar
as áreas de serviços do condomínio, né? Portaria, lixeira, etc. Tem a parte de ruamento, etc e tal. Então, quando você pega ruamento, as áreas administrativas, as áreas de serviço, a distância entre uma unidade e outra, os recursos que tem mais área de preservação, aproximadamente de 50% a 60% que ele vai utilizar. Ou seja, de 100 mil metros quadrados, ele vai utilizar só 60 mil ou 50 mil metros quadrados. Aí você vai falar que futuramente esse condomínio vai querer reservar mais 5, mais 10 mil metros quadrados para plantar árvore, para ter um desconto no IPTU? É improvável. Realmente é uma visão que é bom ver. É bom você ter a visão realista da situação. Exatamente. Na prática. Na prática. Porque são atitudes que você poderia, quem sabe o Estado está modificando. Porque também essa área de imposto, tributo, ela é um pouco complicada de você balancear. Quando você tenta balancear de um lado, você tem que pegar da onde é que eu vou tirar o outro. Geralmente funciona assim a parte. Porque imposto é uma espécie de tributo. E o imposto, ela não é vinculada a nenhuma ação. Ela é para gerar lucro ao cofre público. Exatamente. E para o cofre público ter mais, em teoria, renda para poder investir na sociedade. Como a gente fala, na verdade, sim. O Estado se financia com as nossas custas, né? Por meio de tributos. Sim. Aí vem uma série de impostos, né? Impostos, taxas. Hoje tudo é taxa. Hoje, inclusive, você abriu, para você ir lá no IPTU, você vai ter as taxas de abertura de processo, você vai ter que pagar as taxas de serviço dos profissionais que você for contratar. São uma série de taxas. É engraçado que às vezes eles colocam o nome com taxa, mas é imposto. Acaba sendo, né? Não, é porque assim, a taxa, ela é também uma espécie de tributo, mas ela geralmente tem uma vinculação. É como eu disse, é tipo passaporte. Você paga uma taxa para poder ter o passaporte. Exato. Já o imposto não tem essa vinculação. Mas às vezes eles colocam o nome do imposto como taxa, mas é imposto. Infelizmente. Então a gente volta a essa questão, né? É um imposto, é um tributo que em forma de imposto, que é imposto ao contribuinte, né? Pela metragem que ele tem, pela região que ele tem, que, entre aspas, tem um desconto se ele fizer um benefício. Mas o benefício não compensa ele fazer. Então, assim, efetivamente o município realmente está oferecendo o IPTU verde como uma contrapartida socioambiental, ou é uma política pública, vou usar esse termo de repente, uma política pública talvez publicitária, para dizer, nosso governo, nossa gestão se preocupa com isso. Sustentável em si. Será que se a gente se preocupasse de verdade, a condição não era um pouco diferenciada, não era mais facilitada, não era mais benéfica? Gostaria de falar, tem um professor nosso, Juan Stefan, que eu acredito que você conhece, claro, que de direito ambiental e ambientalista, ele estava fazendo uma palestra esses dias na faculdade, na Unifamec, onde ele falava sobre o meio ambiente e sobre todos os processos, onde você às vezes vê essa situação, como é que a gente, às vezes, além da falta de conhecimento muito da população, vai querer preservar se a gente não tem um benefício real sobre aquilo. Exato. O ponto de vista é exatamente esse. Ninguém quer fazer um benefício, ninguém quer gastar, se não tiver benefício. A gente falou agora há pouco que uma preocupação da economia sustentável é deixar para gerações futuras. Mas a verdade é... A gente não liga pra geração futura. Ninguém se preocupa com a geração futura. A gente se preocupa... Não pode ser cancelado não, dinheiro. O pessoal às vezes se preocupa com o filho. É óbvio, eu quero um mundo melhor pro meu filho. Mas efetivamente, quem tá preocupado? Os músicos. Porque chega na vida real, o pessoal tá preocupado com o dinheiro. Exato. E o dinheiro vai contar alto. Quando a pessoa, hoje em dia, faz uma placa solar, ela não tá pensando, vou proteger o meio ambiente, não. Vou economizar na minha conta de luz. A gente costuma brincar que até os grandes filantropos do mundo aí, Bill Gates, esse pessoal, na verdade, eu acho que por trás dessa filantropia toda tem um interesse pessoal maior. É eles que geralmente investem pra poder ganhar dinheiro por trás disso. Exatamente. Agora, querendo ou não, o meio ambiente cobra. É o que a gente está até vendo no Rio Grande do Sul, a falta de cuidado com o meio ambiente ocasionou isso. E eu queria voltar até um ponto com você, Glyphs, que você citou, a falta de conscientização também. O que você acha, se tivesse essa conscientização, que é até uma das nossas propostas com esse podcast, você acha que melhoraria um pouco mais essa situação? Como eu falei, eu acho que são três aspectos muito importantes que a gente tem. A questão da publicidade, eu acho que o contribuinte tem que saber que tem esse benefício disponível para ele. Eu acho que a gente tem que facilitar o acesso a isso por vários mecanismos. Eu acho que tem que ter lá na página principal, na homepage do site da prefeitura, IPTU Verde, clica aqui, se habilite. Uma divulgação certo? Melhor. E tem que ter, no meu ponto de vista, tem que ter um funcionário da prefeitura ali
para falar assim, você quer fazer o quê? Você quer plantar árvore? Pronto, vem aqui no jardim botânico do município aqui, você vem pegar as mudinhas. Se você chegar lá e você fotografar essas plantinhas aqui, você plantar essas plantinhas no seu quintal aqui, te dá um benefício. Ó, isso aqui, se você trouxer sua conta de água do mês passado, a média dos últimos 3 meses, você consumiu, sei lá, 1.000 litros d'água e esse mês foi só 800, eu te dou um desconto sobre isso. Tem que ser uma coisa mais efetiva, mais prática e que realmente dê uma vantagem pro pessoal. Entendeu? E você fala nisso do direito, em teoria. Realmente, existe um direito também que se chama para tirar a burocracia, que é isso. Era para ser mais ágil. Exato. Você não precisar ter tantas áreas para poder entrar e conseguir o que você realmente quer, que seria o desconto, no caso. Do meu ponto de vista, é como eu falei, eu não reclamo tanto desse ponto que eu sou contratado para isso. Felizmente, aqui na cidade, eu sou muito demandado por conta da burocracia do município. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. No dia que isso fosse muito fácil fazer, meu serviço não seria mais necessário nessa etapa. Mas isso não seria um problema para mim, eu tenho outras áreas que eu atuo. Mas hoje, o meu ganho é sobre a ineficiência do Estado. Do Estado, como a gente fala, do município, né, do governo em geral. Sim. É sobre a ineficiência do Estado sobre esse serviço. Porque o próprio contribuinte não tem competência de lidar com o próprio problema. Ele precisa contratar uma pessoa especialista, né? Dita especialista, que na verdade especialista é porque eu tô ali recorrentemente me embatendo com esses processos, com a burocracia, eu sei por onde acessa, mas que não tem nada de segredo, não tem nada de especial, não é uma pessoa com superpoderes tem que fazer, é você que pode fazer, sou eu que posso fazer. Agora, de vocês, de um outro contribuinte, vai exigir um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estudo, um pouco mais de atenção, para saber que caminho vai e tal. Mas assim, sinceramente, honestamente, eu ficaria mais feliz se não fosse um problema. Eu ficaria feliz se hoje nossa cidade, além de ser conhecida como uma cidade industrial, fosse conhecida como uma cidade verde, uma cidade sustentável, uma cidade com política pública focada no meio ambiente. Eu sou do tempo que eu vi as pessoas falarem que Camaçari as crianças nasciam com problema de saúde em função da poluição do nosso município. Reduziu bastante. Sim. Mas eu acho que tem muita estrada para frente ainda. Inclusive, foi até uma discussão que a gente teve na aula, que ele citou aqui, o professor Juan Stefan, que Camaçari não tem, vamos dizer, uma rua com que a gente consiga ver árvores. Nós temos uma avenida lá principal, que é a Avenida Jorge Amado, do Viaduto. Né? Pontos pontuais que você vê. Vamos dizer, você chega ali no centro, você vê na praça. Você vê na praça e acabou. Nós temos alguns pontos aí a abordar, nós temos um litoral fabuloso, né? Eu costumo falar, às vezes, com o pessoal que vem de fora, alguns clientes que vêm de fora, falar, essas praias que você ouve falar lá fora, que é de Salvador, etc e tal, é Camaçari, viu? Jauara, Embepe, Guarajuba, é tudo Camaçari. Praia Forte não é Camaçari, mas é por besteirinha. O povo também não sabe a noção de quanto Camaçari e grande. Mata de São João são grandes. São grandes Em territorialmente. termos de território, são bem maiores que Salvador. Entendi. Nosso horário tá estourado não, né? Só pra... Só que Salvador é uma cidade gigantesca. Salvador Exato. É mas a primeira aí capital. Foi a primeira a implementar. Aí eu o volto a IPTU. dizer, é por isso que eu digo que Camaçari tinha a capacidade de ser a cidade industrial e a cidade modelo de economia sustentável, de economia verde. O que nós temos de potencial com essas empresas, para essas empresas reverterem em economia sustentável pra gente, não tá no gibi. Há um tempo atrás a gente fez um trabalho, eu digo a gente, no pessoal de nossa empresa, nós fizemos um trabalho em que nós estávamos procurando patrocinadores para eventos sustentáveis e culturais no município. E descobrimos que muitas empresas instaladas em Camaçari patrocinam eventos e etc. em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem mais visibilidade. No meu ponto de vista, as empresas instaladas aqui tinham que ter como obrigação doar primeiro para Camaçari. Falar, ó, já que você tem um faturamento de X, se você for fazer uma, sei lá, até lei do Rouanet, um exemplo. Se eu fazer uma doação para a lei Rouanet, primeiro eu tenho que fazer esse empenho com os produtores locais. Imagine se nossas escolas, nossos clubes esportivos, nossas áreas verdes fossem financiadas pelas empresas daqui do município. Que isso fosse uma exigência legal do município. Seria muito diferente. Talvez a Jorge Amado, quando a gente descesse ali do viaduto, chegando em Camaçari, seria uma espécie da entrada do aeroporto. Aquele visual arborizado, podíamos ter na Avenida Jorge Amado. Obrigado. E essa é uma forma que eles poderiam usar para conscientizar. Se a gente vê aquilo ali como algo que é corriqueiro, costume, que é algo que tem que ser atribuído à nossa vida, a gente começa a reproduzir as ações de forma maneira automática. mais fácil. A gente não consegue também entrar
naquela visão também sonhadora, né? Que Tem a que nossa ser a cidade- prática. Tem que ser a prática. O ideal seria, sei lá, toda casa tem que ter o recuo, toda casa tem que ter pelo menos uma árvore na porta, tem que ter alguma coisinha. Essa é a visão mais utópica do cenário. Olha, Mas eu vou pedir eu até acho que dá pra gente de... chegar perto Vou disso. pedir ainda. até um pouco de perdão, porque tenho, às vezes, esse tipo de visão quando foi no meu primeiro semestre lá da faculdade. Minha querida professora Carol passou um vídeo sobre um doutor e pensador que é Boaventura. E ele dizia que a gente tem que ter uma visão utópica, pois daí a gente pelo menos pode imaginar algo melhor e aí a gente vai correr para poder fazer essa coisa melhor acontecer. Mira na lua pra acertar as estrelas, né? Exatamente. É como eu falei, se a gente tivesse políticas públicas mais ampliadas, talvez com mais exigência, por exemplo, como eu falei, hoje a questão do IPTU verde, desculpa a expressão, ele é tão pequeno, é tão irrisório, que o efeito é mínimo. Então, se a gente tivesse uma lei que fosse mais ampla, por exemplo, hoje a gente está oferecendo 20% de desconto para quem aplicar IPTU verde. Se a gente pegar o IPTU, quantos por cento estão sendo dados de desconto no município como um todo? 1%, 2%, bora lá, do fator geral. Se a gente tivesse, talvez, sendo utópico, se você me permite. Se a gente... Eu já disse, se sinta em casa. Pronto, se a gente tivesse aí... Usar um pouco de Mas Boaventura. lembra que não tá. Mas vou te dar um exemplo. Então, se a gente tivesse hoje uma política pública que a pessoa pudesse chegar a 100% de desconto, provavelmente quanto a gente teria? Falta um 30%, incentivo 40%, mas a gente teria Semelhante muito mais de Curitiba. pessoas se esforçando. Curitiba ela tá utilizando essa prática, podendo chegar até 100%. E como a gente também vê Não exemplos... sabia. Indo até um pouco pro exterior, que meu colega citou aqui, o Curitiba tem até no exterior também, fora do Brasil. Práticas semelhantes. Nova York e também... Tóquio. Tóquio. Que são duas cidades que são completamente Grandes. urbanas e que realmente necessitam, às vezes, do verde. A gente tá trazendo a realidade pro nosso município, lembrando que, por exemplo, né, como vocês falaram, em outras cidades, tem cidades que você paga, é óbvio que a gente tem PVA aqui, Sim. mas tem imposto para quem tem veículo, mesmo assim, você vai usar um veículo tal dia da semana e tal. Então, assim, por quê? Porque acaba se aplicando mais regras, lugares, mas por quê? Porque chegou numa situação muito mais crítica do que a gente está hoje. Mas eu volto a dizer, a gente saiu de uma situação desregrada para uma questão holística hoje. A gente tá consertando uma coisa que já estava muito quebrada. Só que o que eu tô enxergando hoje é que as políticas que a gente tá tendo tá deixando quebrar muita coisa, ainda para depois Sim. consertar lá na frente. E o ideal, o utópico seria a gente não deixar quebrar, a gente preservar. E para a gente preservar, isso tá no poder do Estado, isso tá no poder do contribuinte. Mas a gente precisa efetivamente de uma política que seja benéfica para os dois, que não seja demasiadamente pesado para o Estado, que ele vai precisar do tributo, né? Ele vai precisar, porque só assim ele consegue Exato. agir. Mas ao mesmo tempo tem que Eu posso ser tem que cancelado, compensar pro contribuinte. O contribuinte tem que chegar com a vantagem. É que nem você falou, pro contribuinte tem um desconto ali de 100%, mas é todo ano? Não, talvez no primeiro ano ele tenha 100% de desconto. No segundo ano, aquela política já não pode ser mais aplicada, tem uma outra. Vai chegar num ponto que tudo que ele podia fazer já foi feito. Pronto, ele vai ser cobrado normalmente agora. Semelhante ao que acontece com os carros elétricos. Na Espanha e na Europa, Tem um incentivo. eles têm um incentivo de que a cada 5 anos eles vão ter isenção de imposto. No caso do Pelo imposto sobre uso. veículo automotivo de lá. Que isso aqui, que seria uma representação do IPVA nosso. E que aqui também está ocorrendo, começando a ter esses incentivos para os carros, só que eu não vou me aprofundar porque realmente talvez conhecimento sobre essa lei eu não tenho no momento. Entendi. Mas o IPTU é algo que eu vejo que tem muito potencial. E falta incentivo. Potencial para auxiliar tanto a parte ambientalista da história, quanto a parte do consumidor. Só que realmente tem que ser, às vezes, revista como ela pode ser aplicada e como ela pode realmente se tornar viável e eficaz na sociedade. Perfeito. E sobre isso aí eu vou deixar, Roberto, meu contato pessoal, Glyferson Kleber, né? Tem o Instagram, tem o site da empresa. E eu posso sempre Inclusive o passo... patrocínio também aqui da Núcleo. Eu acho que foi por isso que eu fui convidado. Mas vai Não ficar conta, aí... Não conta não, porque senão vão achar que a gente foi comprado. Não, mas a gente tá sendo aberto aqui. Mas voltando, e eu acho que eu vou deixar o contato porque assim, é uma coisa que eu sempre faço questão, independente de eu prestar. Uma coisa é eu prestar o meu serviço para um cliente e outra coisa é quando a pessoa pede orientação. Então, como eu falei, a orientação é pública,
Eu vou deixar disponível para vocês também fornecerem para sua audiência depois os sites que a pessoa pode consultar, como é que é um tutorial simples, como é que ela pode, como é que ela pode pleitear o IPTU verde, quais são as demandas que ela pode ofertar para o município para ter contrapartida do desconto. Eu acho que é uma questão muito fácil, assim. Como eu falei, qualquer um pode fazer, às vezes o retorno é relativamente pequeno, mas sendo utópico, né? Bora preservar as gerações futuras. Um cidadão consciente, pô. A geração futura precisa da gente. Mas A gente acho precisa que de dinheiro. tá na hora da gente finalizar. Eu agradeço o Glifson aqui de novo. Muito obrigado. Por estar aqui conversando com a gente. Essa pessoa que falta adjetivo. Está nos patrocinando. A Núcleo aqui. Essa pessoa que, se eu for falar os adjetivos, eu vou ter que ficar até amanhã. Não precisa, pelo contrário, são duas coisas que eu queria só agradecer, a confiança que tem, né, no nosso trabalho. Eu sei que também, independente de qualquer coisa, foi por isso que nos convidou aqui, porque sabe que a gente pode transmitir com segurança essa informação. Parabenizar a iniciativa, tanto do podcast quanto desse assunto, trazer à luz esse assunto, que é pertinente, que é relevante, que é importante, e que traz esse debate para a mesa, né? Será que não tem alguma coisa para ser repensada? E é isso, eu acho que essa geração de hoje, a geração antes da minha não se preocupava tanto. E a gente que tá pagando. A minha tá se preocupando um pouco mais, e a de vocês espero que venha cada vez mais com esse foco nessa questão. Entendeu, né, Ivan? Não é pra pensar em dinheiro, não. Também. Também. Desenvolvimento sustentável, pô. Os dois até lá. Espero que no futuro a gente possa fazer outros podcasts aqui. Vamos estar encerrando aqui, agradecendo também a todos que estão nos assistindo e que vão assistir futuramente. Espero que vocês tenham conseguido ter conhecimento, ter aproveitado a nossa conversa. E aqui a gente vai finalizar nosso podcast. A Caverna Podcast. A Caverna. E ajuda a divulgar nosso canal. Isso aí, gente. Muito prazer. Um abraço pra vocês, viu? Até logo.